debaixo das tuas mãos a vida do pastor Luiz, ó Pai. Nesta noite, ó Deus, eu te peço que o Senhor use como instrumento de glória nas tuas mãos nesta noite. Toda empecilho e toda barreira seja quebrada agora, Deus. E eu te peço, Senhor, uma ligação, Senhor amado, contínua com o teu Espírito nessa noite. Senhor amado, direta no seu coração, Pai, nessa noite. Pai amado, que todas as coisas que o Senhor tem, Senhor amado, para dar-nos as nossas vidas nessa noite, nos recebam, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço e coloco nas tuas mãos a vida do nosso querido pastor Luiz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Pode se sentar, irmão. A palavra que eu tenho para vocês hoje é Novo Evangelho, Novo Testamento, de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Eu vou me preparando aqui, podem? Glória a Deus. Aleluia. Antes de entrar na palavra, eu gostaria que vocês impusessem suas mãos para cá, porque nós queremos abençoar nossos dízimos e as ofertas que foram Obrigado, Senhor. colocadas aqui na casa do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram colocadas, apresentadas aqui na sua casa, Senhor. Agradecemos por cada um que pôde ofertar, Senhor, pelos também que não puderam, Senhor. Mas, Senhor, abençoa cada um desse lar, cada lar, Senhor, cada pessoa, cada indivíduo de cada família, Senhor, com paz, com proteção, com amor, Senhor. E que esse que essa oferta, Senhor, ela seja utilizada para o Teu reino, Senhor, para que nós possamos encontrar mais pessoas para o Teu exército. E, Senhor, nós te agradecemos por cada IEM, Senhor, que foi colocado aqui, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. As Obrigado. crianças já desceram, né? Glórias. E aí, encontraram capítulo 15 de Lucas, né? Vou colocando aqui também o meu outro auxiliar, por causa do horário. Sim, o capítulo de Lucas, nós temos aqui no versículo 15, capítulo 15 de Lucas, falando sobre as parábolas. Sobre 3 parábolas, né? Capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1 de Lucas, Novo Testamento, né? E Jesus, ele usa muitas parábolas, né? No ministério dele, né? Na palavra dele, né? E a gente já escutou muito, eu principalmente, já ouvi falar muito sobre a parábola do filho pródigo. Acredito que todos devam conhecer, né? Mas eu escutei muito pouco sobre as outras 2 anteriores desse capítulo 15, que fala da ovelha perdida e também do dracma perdido, o dinheiro que foi perdido. O retiro da máscara, desculpe. E eu queria colocar essas 3 parábolas para dar um contexto geral do que Jesus estava tentando ensinar. Talvez seja uma maneira diferente que vocês tenham escutado, mas acredito e pedi ao Senhor que me desse também inspiração para não falar nenhuma blasfêmia, não cometer engano. Aleluia. Apenas o ser guiado, né, pelo Senhor. Não é isso? E a gente tiver essas 3 parábolas, né, só que o tema dela é um só. Amém. Né? É que pessoas estão perdidas. Pessoas estão perdidas. A primeira falando de uma ovelha, a segunda parábola falando da moeda, né? E como são parábolas, né? Jesus procurou utilizar esse sistema. O que é uma parábola, né? Uma palavra é geralmente uma ilustração, não é uma história, uma história em português, desculpa, história, né? Quer dizer, não é um dado verdadeiro, né? Uma história começando com H, mas ele está dando uma ilustração para as pessoas poderem entender de uma maneira mais fácil
do que ele está falando, né? E geralmente é para comunicar uma verdade ou então uma lição moral ou espiritual, né? E a lição que Jesus está dizendo aqui é que nós todos estamos perdidos. Todos estávamos perdidos, né? E mortos. Como explicou o nosso pastor Célio na última discipulado, né? Que enquanto a gente não se batiza, enquanto a gente não reconhece o Senhor Jesus, enquanto a gente não nasce de novo, nós estamos mortos espiritualmente. Nossa carne está viva, nosso corpo está vivo, mas nós estávamos mortos espiritualmente. A partir daí que a gente renasce, né? Por isso que Jesus fala para Nicodemos, né? Você tem que nascer de novo. E Nicodemos não entendeu na hora, né? Depois ele conseguiu captar a mensagem, né, do mestre, né? E é sobre isso que eu quero que essas parábolas vão ser faladas, né? É verdade, algumas pessoas, elas estão perdidas, né? Algumas dentre delas, né, sabem que estão perdidas, algumas não sabem que estão perdidas, e há outras pessoas que estão perdidas, mas tá bom, estou perdido mesmo, tá bom, assim mesmo, vou continuar assim, né? E o que ele vai falando, né, dessas mensagens é justamente isso. E qual maneira para a gente se aproximar de cada tipo de perdido? Lógico que tem uma variedade, mas eu vou parar aqui nessas três, né? A primeira parábola é de uma ovelha perdida, né? Do versículo do 1 ao 7. A segunda é da moeda que foi perdida, do versículo de 8 a 10, é do mesmo capítulo 15, né? E a terceira do filho pródigo, é de 11 a 32. Que é a mais longa, que é conhecida de, como eu falei anteriormente, é a do filho pródigo, né? Então, eu vou ler primeiro a parábola da ovelha, depois eu leio a parábola do dracma, da moeda, a gente ora um pouquinho e depois eu entro com a terceira, tá? Então, versículo 1, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E a próxima: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, que se perder um dracma, não acende a candeia, ou seja, uma luz, uma lamparina, e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. Então vamos orar aqui. Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Que o Senhor abra o coração das pessoas que estão aqui, Senhor, escutando esta palavra, Senhor. Nós já escutamos, nós lemos às vezes a Bíblia e não entendemos muitas coisas, Senhor. Então que hoje, especialmente neste local, Senhor, o Senhor abre o coração delas, Senhor, assim como a minha também. Usa-me, Senhor, para que as pessoas possam ser tocadas pela Tua palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 E uma coisa que nós vemos aqui, primeiro, que elas representam diferentes tipos de pessoas. Mas, pastor, por que está falando de ovelha e está falando de dracma? Né? Depois eu explico. Segundo local, todas estão perdidas, né? A gente vê isso no versículo 6, 9 e 24, que fala que estavam perdidas, né? E no 24 a gente ainda não descobre. Todas têm valor para serem achadas. E quarto, todas necessitam de uma maneira, de um método diferente de aproximação, né? Do jeito que você vai aproximar de uma ovelha, do jeito que você vai se aproximar de uma, entre aspas, uma moeda, e depois como é que você vai se aproximar do filho pródigo, são maneiras diferentes, né? E como é que você acha que eu estou falando sobre ovelhas? Por que a gente está falando sobre ovelhas em vez de falando de pessoas? Primeiro,
Porque quando as ovelhas e as ovelhas são achadas, o que Jesus fala? Sobre um pecador que se arrepende, né? No versículo 7 ele está falando isso, um pecador que se arrepende. E no versículo 10, a mesma coisa. Então Jesus está personificando a ovelha e a moeda, né? Já a segunda, a última palavra sobre o ser humano, lógico que é filho pródigo, já está falando que é um ser humano, né? Então, está dizendo que o jovem também estava perdido, né? Isso fala no versículo 6, 9 e 24 também. E Jesus usa isso falando, tentando explicar de uma maneira mais fácil, né? Menos difícil, vamos dizer assim. E toda pessoa, ela tem esse valor para encontrar. Então, o que nós temos, Jesus procura falar aqui, é que essas três palavras, parábolas, elas dão uma pintura geral. Como é que a gente vai tentar encontrar essas pessoas? Como é que a gente vai fazer com que essas pessoas se sintam achadas, ou então que elas precisam ser achadas, tá? E vemos aqui uma... né? Para falar sobre essa maneira. Então, a primeira, Aleluia. sabe que está perdida, né? A primeira, que é a ovelha, ela sabe que está perdida, né? Então, eu vou lendo de novo aqui. Que homem dentro de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto e vai atrás das 99, né? E achando, põe sobre os seus ombros e cheio de júbilo vem agradecendo ao Senhor, né? E uma característica da ovelha. Vocês foram criados, alguém foi criado aqui, já criou ovelha? Não, né? Eu também no Brasil nunca criei. Eu pensei que na Argentina, não, né? Também assim não é tão fácil, né, de criar, né? Sim. Então, né? Uma das características da ovelha, o que elas são? Elas são amistosas, né? Elas são dóceis. Dizem que são fáceis de ser pastoreadas, criadas, né? E a gente vê a imagem, né? Quando a gente está cansado, quando a gente quer dormir, a gente vê desenho animado. Você começa a contar ovelha para dormir. Não sei se isso é verdade, nos faz efeito ou não, né? Mas uma coisa é assim, que outro tipo de característica da ovelha é que ela é seguidora, né? Você dá uma ordem, você manda os cachorrinhos para seguir, ela vai seguindo, né? Ela não serve para liderar, né? Não significa que todas, mas a maioria, estou falando da maioria, né? E, por exemplo, elas estão no caminho. Se tiver um abismo aqui, se uma foto, todo mundo vai atrás. Parece sardinha, tem que ser um rebanho, mas vai igual um cardume. Se for uma, vai todo mundo junto, né? Vão todas juntas, né? E uma outra coisa da ovelha, ela não consegue, geralmente ela não consegue andar em linha reta. Ela vai andando em zigue-zague. Vai para cá. Ela quer ir para lá, mas ela vai, né, para lá e para cá. Por quê? Ela é um animal indefesa, ela não tem como se defender. Não tem dentes fortes, garras, né? Então, ela vai olhando. A visão dela é assim, bem ampla. Então, ela vai andando, olha, será que não tem nada para lá? Não, então vai andando assim a ovelha, né? Outra coisa, ela consegue encontrar água pelo faro. Ela tem um faro muito bom. Água a gente não consegue cheirar, né? Mas a ovelha consegue. Só que tem um detalhe, ela geralmente só toma água, não em água corrente, em rio, geralmente em poça ou alguma coisa parada, né? Eu não tenho certeza, que eu nunca conversei com uma ovelha, mas eu acho que ela tem medo de cair no rio e se afogar. Você já pensou, você usando uns 10, 20 casacos assim de roupa e cair dentro do rio? Eu acho que ninguém consegue nadar. Então a ovelha já está com medo, né? Então ela já toma em água parada. Tanto que no Salmo 23, o Davi fala em águas tranquilas, né? Que seria uma poça d'água, né? Essa é uma das características da ovelha. Amém. E outra coisa, se você, por exemplo, saiu no news, né? Tinha um caminhão carregado de ovelhas e chegou ali no canto do Shimizu Cho, o caminhão virou e as ovelhas saíram, fugiram. Você acha que vai querer, pode até ajudar a querer capturar as ovelhas, né? Porque elas são mansas, são dóceis. Mas se fosse um caminhão cheio de leão, você iria perto? Não, né? Ninguém iria, né? Nem eu, né? E isso é mais uma característica principal da ovelha, é que ela se perde facilmente. Ela não tem muita noção de direção.
né? Então ela está caminhando, está no meio do rebanho, aí uma se afasta, né? E ela não consegue voltar para onde ela estava. E o que ela faz? Ela pega e senta, fica. Me acha que eu estou perdida. Eu não sei onde eu sei que eu estou perdida, mas eu não sei como voltar. Tá, deu para entender? Amém. Né? Então, há muita gente neste mundo que é como uma ovelha nesse sentido. Está perdida, mas eu tenho que voltar, mas não sabe como. Esse é um ponto, ok? Então, como é que a gente faz, né, para trazer essa pessoa? Você não vai chegar para essa ovelha, né, dizer, você é pecadora, você fez muito mal, você não presta. Não, você tem que levar o seu amor para alcançar essa ovelha. Se você começar a jogar pedra, se você começar a apontar, se você fizer, o que ela menos precisa é disso, né? O que ela menos precisa é disso. Amém? Né? Porque todo mundo, né? Eu vou falando dessas parábolas aqui, eu acho que cada um de nós vai se encontrar em um desses tempos. Ou na ovelha, ou na moeda, ou como filho pródigo. Eu só sabia do filho pródigo, antes de começar a ler mais, a procurar mais. Eu sempre, o filho pródigo, porque se rebelou contra Deus e o Deus está esperando. Tudo bem, isso é verdade e não é impossível negar. Mas também tem esses outros 3 lados, né? Então, da ovelha, né? A gente precisa ajudar esse irmão, essa irmã que caiu no pecado e quer voltar, mas não sabe como. Então, vocês podem ficar no 15. Eu vou para Paulo, no Gálatas 1 e 2, ele fala assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa ou pecado, né, dependendo da versão, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Então, essa ovelha que está caída, que está perdida, sabe? Você vai, ajuda, carrega um pouquinho também, né? Porque Jesus também está carregando, você não está carregando só. Mas aquela pessoa está sem força para se recuperar, para sair de onde ela está. Amém? Amém. Né? Glória a Deus. E essa é uma responsabilidade que nós temos de reciprocamente, né? O Tagai Sama, o Tagai, né? Por um pelo outro, por outro por um também, né? E a gente precisa fazer isso, né? A gente tem que ter compaixão deles, porque a pessoa já está envergonhada do que ela fez. E eu não vou dizer o nome da pastora, mas tem uma pastora aqui quando estava me discipulando, ela falava, você acha que você salva? Eu começava a rir, eu disse, não, eu tô perdido, eu tô pro inferno. E achava que estava tudo bem. Até que vem alguém para dizer, não, você não está bem não, né? Então, é assim, e vamos continuando aqui, né? E qual é o nosso papel? É ajudar essa ovelha a ser resgatada. Essa pessoa, um homem ou uma mulher, né? A ser resgatada. Agora vamos para a segunda parábola, versículo de 8 a 10. Aleluia. Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder um dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Ou seja, o título é a moeda, mas está referindo a pessoas. Não é mesmo? Porque no final Jesus está falando, assim que vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Só que a moeda é falando de moeda, né? A moeda é um ser inanimado. Ela não é só uma coisa, né? E a gente vai fazer um paralelo aqui com a pessoa, né? E o que é essa moeda que ele fala? É um dracma. O que era o dracma? Em grego, na letra grega, significa um dia de trabalho. Um dia de trabalho você receberia, não sei quanto você recebe, vamos dizer, um dia de trabalho você receberá 10 mil ienes. Então, esse dracma, eles usavam, vocês já viram, acredito que eu também
já vi tipo de filme assim, de filme sobre a Arábia, até esse judeu, que as mulheres usam um bocado de moedas assim, penduradas assim, aqui na testa, né? Também ou então no pescoço. Então, esse dracma, era um colar que geralmente o noivo ou o marido dava para a esposa como sinal, como a gente usa agora a aliança aqui, né? Seria esse tipo de presente, né? E tinha um valor, além de ser, por exemplo, seu Edgar, né? Se eu perder a aliança, né? No meu caso, se eu perder a aliança, minha esposa, né? Eu acho que isso não seja só ela, né? Ou o contrário, vice-versa, né? Então, era mais ou menos assim esse tipo do valor. Então, a mulher, ela teria que ter cuidado com essa joia que ela recebeu do marido. E quando ela fosse em público também, ela teria que ter essas 10, dizendo que ela era casada, que ela era honrada, mas se estivesse faltando uma, era motivo até de separação. Para ver o valor que aquela moeda tinha, não somente o valor monetário, mas o valor moral na sociedade. Então ela estava completamente alucinada atrás da moeda, né? Só que a gente vendo aqui, a moeda, ela não sabe que ela tem valor. Ela não sabe nada disso. E tem gente que é assim no mundo. Ah, eu estou perdido, mas eu não tenho valor mesmo. Tá bom, não tem problema, né? E então, a gente vê aqui que a pessoa, a ovelha é diferente. A ovelha está perdida, quer ser salva, mas não sabe como. Mas tem gente que está perdida e nem sabe que está perdido. E se você não mostrar luz para essa pessoa, se você não conversar com ela, se você não falar do Evangelho, se você não falar de Jesus para ela, ela vai continuar. E vai para onde? Para cima ou para baixo? Né? Então, esse é outro tipo de aproximação que a gente tem que fazer. Amém? Amém. Né? E a gente vê aqui como Jesus, né? Falando de uma coisa simples, de uma ovelha e de uma moeda, como ele vai tocando nas pessoas, né? E quem começou a falar aqui foram os fariseus, né? Os escribas, que começaram a falar com Jesus, né? Por causa disso, porque você come com pecadores, tudinho, né? E Jesus vai explicando para eles sobre essa parte, né? Então, nessa parte aqui, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que falar com essas pessoas que eles são importantes para Deus, que eles têm um valor para Deus, né? Que Jesus morreu na cruz por causa de quem? Deles também, né? Por causa de mim, por causa de você, por causa dos nossos filhos, dos nossos netos, no futuro também, porque todos nós nascemos com pecado original, né? Então a gente tem que falar isso para eles também. Eu não sei a maneira que você vai falar com o seu parente, com um amigo ou com uma pessoa do trabalho, né? Mas essas pessoas, inclusive hoje na intercessão, né, sobre orar por pessoas que não sabem, que não estão entendendo, a gente tem, o que eu vim fazer aqui no Japão, será que eu vim para cá só para trabalhar, receber meu salário, comer, dormir e depois morrer? Não, né? Por isso que a gente vem aqui, a gente vai, né? Como que eu ia saber que eu ia encostar com os irmãos aqui, com a pastora Ana, né, com o pastor Célia, que um dia eu estou pregando que não, agora eu quero alcançar pessoas, eu quero alcançar almas. Por quê? Porque a gente vê o estado que a gente estava anteriormente e não quer que essas pessoas fiquem assim. Não é isso? Eu acredito que outros irmãos, a gente ora pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, pela nossa mãe, né? A minha mãe já vai fazer 84 anos de idade, ela, já falei para vocês, ela é católica, né? E é Nossa Senhora de Nazaré, e a gente aqui, eu e minha esposa, né? Orando, e eu não sei, mas está na mão de Deus. A gente pode fazer orar, porque ninguém pode parar, nos pode parar de orar. Amém. Né? Essa é uma arma poderosa que nós temos, é a arma que nós temos, né? Não é de defesa, é de ataque. Amém? Amém, Jesus. Né? E o que Jesus manda a gente fazer aqui? É ir atrás dessas pessoas, né? Você tem que ir atrás dessas pessoas. Você fala, né? E tanto que uma dessas ilustrações a gente vê em Judas, o pastor Rosselli falou no Apocalipse. É um capítulo, é um livro antes do Apocalipse. É só um capítulo, é Judas. No 22, 23 ele fala assim:
apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Amém? E esse fogo que ele está falando aqui, às vezes a gente pensa assim, é o fogo do pecado, é o fogo da paixão. Não, irmão, é o fogo do juízo final também. Que cada um deles vai ser julgado. E esse peso, talvez, se você teve a oportunidade de falar para um irmão, para uma irmã, sobre Jesus, e você não falar, esse peso vai ser contado para você. Como o pastor Celino disse ainda há pouco, né? O que você falar e deixar de falar. Né? Até a gente pensa, a gente peca por pensamento, por ato e por omissões. É isso? Então se lembre disso. Se você tiver a oportunidade, fale. Não fica com medo, fale. Né? Isso não é porque eu sou pastor, não é porque é diácono, não é porque é obreiro, não é porque sou uma vida que eu tenho, não. São todos nós, né? E o que foi que Jesus disse, né? A pastora Ana hoje na intercessão, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Está aqui na minha palavra esse versículo, né? Em Marcos capítulo 16, versículo 15, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ela não importa se é negro, branco, japonês, filipino, brasileiro, coreano, né? E você que não tem como é que eu vou falar, um plano para alguma coisa, tá aí uma ordem de Jesus para você. Olha, fala para o mundo, fala para toda criatura, né? É um mandato de Deus, né? Amém. E quantas pessoas estão perdidas no mundo que nem sabem, não é isso? Né? E você fala, né, de Jesus para elas. Em nome de Jesus, amém, né? Agora vamos para a última parábola, no versículo 11. Do versículo 11 ao 32. Momento, deixa eu tomar um chazinho aqui. Ninguém está com pressa hoje, né? Ninguém está com pressa, né? Tranquilo, né? Aí. Amém? Então, versículo 11. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm em abundância de pão, e eu que aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Glória a Deus. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando os seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Aleluia. Mas ele, o irmão mais velho, né? Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto
e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Oh, glória. Amém? Você já deve ter escutado muito essa terceira parte, na terceira parábola, né? Então, fazendo aqui um sumário, o filho mais novo queria ir para o mundo e pediu, olha, pai, me dá minha herança. Naquele tempo eles podiam receber a herança. Em Deuteronômio, se eu não me engano, é Deuteronômio 2, tem a lei dizendo que 1/3 ficaria para o filho mais velho e 2/3 para o argumento, desculpa, ao contrário. 2/3 para o filho mais velho e 1/3 para o filho mais novo. E se ele estivesse vivo, poderia fazer isso, com o consentimento do pai. E o rapaz foi, né? E o que foi que aconteceu? Pegou o dinheiro, gastou, né? E depois de gastar praticamente todo o dinheiro dele, torrar, como dizem em português, né? Torrou o dinheiro da herança dele, veio um problema, né? Primeiro, acabou o dinheiro dele. Aí as pessoas não tinham, lógico, a maioria das pessoas, desse tipo de pessoa, né? Quando tem amigos, entre aspas, né? Estão só interessados no mamon, né? No mula-mula, em inglês. E acabou o dinheiro. Então, olha, você sai daqui, não pode. Então, ele não queria voltar para casa dele, lógico. Tentou batalhar, tentou lutar um pouquinho. O que ele foi fazer? Como você vê aqui, né, que Jesus ele estava falando com judeus. E o que ele falou através dessa parábola? Que o filho foi trabalhar para cuidar de porcos. O judeu não comia porco, você sabe disso, né? Para ver até o nível que o homem chegou. Para comer a ração que o porco comia. Até que caiu a ficha. O que eu estou fazendo aqui? Né? Então nós vemos aqui que, no caso da ovelha, né, da moeda e do filho pródigo, a situação era diferente. A ovelha sabe que está perdida, mas não sabe como achar. A moeda está perdida, mas nem sabe que está perdida. E o filho pródigo está perdido, mas estava gostando da gandaia, estava gostando da festa, estava gostando do pecado. E, irmão, quando você peca, você não peca contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu pai, contra o seu irmão. Você peca principalmente para Deus. Não se esqueça disso. Né? A gente vê nas orações de José quando foi tentado pela mulher do Potifar, né? Eu não posso cometer esse pecado contra Deus, ele estava falando. Né? Davi, quando pecou com adultério com a Batseba, ele pequei contra ti. E na parábola aqui do filho pródigo, ele fala, pai, pequei contra ti. Ele está falando do pai do céu, dos céus, né? Então Jesus, como lógico, né? Que ele é o máximo da sabedoria, né? Usando uma palavra simples, uma história, mas cruzando com o Velho Testamento, dizendo na palavra o que era certo e o que era errado. É isso? Né? E a gente vê aqui que isso é a diferença dessas parábolas, né? Por que a maneira que a pessoa se sente? Se ela está gostando. Irmão, eu já fui pecador. Aliás, não, ainda sou pecador, mas não pecava como antes, né? Não, é melhor não falar muita coisa. Não pecava como antes. A gente erra, peca. Anteontem eu estava falando com uma pessoa no escritório e Deus fala, né, que é uma boca, ela não pode falar coisa boa e da mesma fonte sair coisa ruim, né? Aí eu me peguei, o Espírito Santo já veio puxando aqui pelo cangote. Por que está falando mal desse rapaz aí? Veja, rapaz, infelizmente não está na minha frente, já parou de trabalhar faz uns 5 anos, né? Aí vieram com a avó lá porque o rapaz está falando mal. Aquele era campeão aí, tá falando mal dos outros. Não está mais na tua frente, não está nem na tua frente para se defender, né? Aí eu parei. Quer dizer, a gente peca mesmo sem querer. Deus. Né? Sem querer a gente acaba pecando, né?
Mas, no caso do filho pródigo, ele gostou do pecado e estava bom. E quanto mais doce o pecado, mais tarde, maior é a amargura na sua boca, maior a amargura no seu coração. Verdade. Né? A pessoa que peca, né, não, ninguém sabe, ninguém está vendo, pornografia ou outro tipo de coisa, você está vendo, ninguém está vendo, não está afetando ninguém. Você está afetando Jesus, você está afetando Deus. Deus. Né? A pessoa, o ser humano pode até não estar vendo, mas o Senhor está lá contando, está só mais um, menos um, mais uma. Só aumentando o dado dele, não é isso? E aí, como é que você faz para ajudar uma pessoa tipo o filho pródigo? Né? Você vê aqui que Jesus, ele é diferente. Falando da moeda, falando da ovelha, você vai atrás, ajuda. E o filho pródigo? Ele teve que ter um problema grande na vida dele para ele retornar para a casa dele. Né? E aí, o que eu faço? Será que eu vou ajudar? Eu ajudo, não ajudo? O que eu faço? Como é que eu vou reagir dessa maneira? Aí você pensa, o que Jesus está falando aqui? Né? Ele voltou para a casa dele e pediu perdão. O pai estava esperando pelo filho. Lógico, você vê que quando estava louco, meu filho voltou e já foi correndo para abraçar. Mas ele não foi atrás do filho dele, tirar ele lá do mundo. Ele ficou esperando o filho ter uma prova. Pode ser uma doença, pode ser, eu não sei, um acidente, pode ser alguma coisa. E você, irmão, você ama essa pessoa. Não sei se você tem uma pessoa assim na sua família, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, ou um tio, ou algum amigo que é dessa maneira. Você ora, você faz tudo por essa pessoa, mas não aceita Jesus. Não vem. Então, o que você pode fazer é orar. Quanto mais você tentar... eu não posso ajudar demais, eu não posso ajudar de menos, porque se você ajudar demais, você vai estar mimando. Essa palavra, você entende mimando? Sim. Né? Mimando, né? Você vai estar mimando essa pessoa. E se você não usar a sua bondade, esse aí não tem compaixão nenhuma. Qual o nível de que eu vou fazer então para ajudar ou para não ajudar? O que eu vou fazer? Né? Uma pergunta. Segunda, por que dois irmãos criados nos mesmos valores, na mesma família, foram criados desde pequeno? Por que um quis sair de casa e o outro quis ficar em casa? Não sabe por quê. Né? Para responder facilmente para você, todos nós temos o quê? O livre-arbítrio, não é isso? Todos nós. Ninguém roubou aqui para ser, eu vou louvar a Deus, eu vou louvar a Deus. Não tem isso. Você louva se quer ou se não quiser. Amém. E a segunda coisa, é o pecado original. Que infelizmente Adão, depois que pecou, a raça humana veio toda com pecado original dentro do DNA. Né? Então essas duas coisas vão fazer a diferença. Né? E o que você então vai fazer para ajudar esse filho pródigo? Ore por ele. Amém. Ore por essa pessoa pródiga. Não sei, cada um com a sua vida, eu tenho na minha família também. Né? E você procure. É doloroso. Você quer ajudar, você quer estender a mão. Enquanto essa pessoa não cair no fundo do poço e não quiser voltar por ela mesma, fica difícil. Você fica, vem. Eu não quero, não dá. Então você ora e espere, porque você atuando ainda vai atrapalhar Deus, porque Deus está dando aquele problema para ele se livrar, para ele se curar. Para ele tentar sair do buraco que ele está. E se você for estender a mão, você acaba com o que Deus. Então Deus quer fazer, então fica aí, dá teu jeito. Quando você para de atuar, então agora eu vou fazer. Eu me lembro bem quando o pastor Luiz uma vez falou sobre esse assunto, né? Eu queria fazer na minha mão, queria fazer no meu braço, porque eu sou forte. Não adianta, deixa para Deus. Amém? Aleluia. Amém? Amém, Jesus. E o que eu tinha para falar para vocês era, tem um pouquinho mais, já são 8h05, né? Mas essas coisas, né? Você veio hoje aqui, você recebeu essa palavra, você vai poder discernir um pouco de uma pessoa, de cada situação, né? E uma coisa que sempre é certa é você orar. Ore porque se você estiver de acordo com Jesus, com Deus, né? De alguma maneira vai ser aceita essa oração ou não. Amém? Amém. E por último, estou
passei um pouquinho aqui, eu queria colocar Vocês já escutaram um louvor chamado Maravilhosa Graça? Amém. Né? Então, já conhece, né? Maravilhosa Graça, né? Aleluia. Eu vou botar um pouquinho aqui. Deixa eu achar aqui. Tava na internet aqui. Isso. Traduzindo, maravilhosa graça, quão doce o som que salvou um miserável como eu. Uma vez eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Eu era cego, mas agora eu vejo. Oh, glória. Amém? Esse hino de louvor, ele foi mais ou menos criado há quase 300 anos atrás. O nome desse pastor é John Newton. Era um inglês. Desde os 11 anos de idade, ele embarcou com o pai dele naquelas caravelas para transportar coisas ao mundo. E dentro desses transportes, eles transportaram navios, e trabalhou em navio negreiro, navio que transportava escravos, né? E ele blasfemava contra Deus, ele dizia que Deus não existia, que esse Deus não vale nada, não presta. Aos 19 anos de idade, o navio dele quase afunda. Que experiência de navio eu tenho, né? Eu já tive quase que o meu navio afundava também. E ele pediu para Deus para ser salvo, né? E ele se salvou, mas ele continuou trabalhando em navios que transportavam negros. E ele se revoltou com a situação que os negros eram transportados, né? E ele tentou fugir. Pegaram e aprisionaram ele e botaram ele dentro desse navio de transporte de escravos. E ele não podia nem comer, não dava nem comida. Eles queriam que ele morresse. Deixaram ele lá com os escravos. Você vai morrer mesmo, não vai ter nada para ele. E o que os escravos fizeram? A pouca comida que eles tinham, eles deram para ele. E eles não podiam se comunicar, eles não podiam usar palavras, eles usavam gestos e sons também. E um dos sons que inspirou essa música é que esses negros cantavam e aí colocou essa palavra, né? E aos 47 anos de idade ele se transformou em pastor e começou a lutar para ter a abolição da escravatura. Glória a Deus. E é assim que esse homem foi transformado e lutou até o fim da vida dele, né? Aleluia. E foi daí que surgiu esse hino, né? Enquanto vocês escutarem, se lembrem disso, né? Amém. Então, a palavra que eu tinha para vocês hoje era essa. Espero que tenha servido de Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus é bom. Amém, irmãos? Amém. Quem acompanha o pastor Luiz desde o começo do ministério dele, a gente vê, né, como grande passo ele vem crescendo, né? Glória a Deus. No conhecimento, no desenvolvimento da palavra, na desenvoltura da maneira que se move no altar, ele vai mudando as coisas, ele vai ficando mais tranquilo, né? E quanto mais tranquilo nós ficarmos aqui em cima, mais liberdade o Espírito Santo tem de nos usar. Amém. Né? Então, que Deus abençoe a sua vida, pastor. Continue crescendo, continue lutando, você está no caminho certo, viu? Amém. Estamos aí para ajudar, nos apoiar, tudo que você precisar, você sabe, né? Só me ligar que nós estamos juntos. Tá bom? Vamos colocar de pé, irmãos. Você que saiu alimentado nesta noite, Amém. né? Vamos